Deus fala no meu coração que o espírito de profecia vai pegar esse lugar. Deus vai levantar mãos e boca profética nessa igreja. Fala para quem está do teu lado, Deus quer te usar aqui. Deus quer liberar uma palavra, rema, através de você, em nome de Jesus. Amém? Como é bom servir o Senhor. Fala para quem está do teu lado, nós vamos ministrar uma palavra e fala assim: olha, Deus ainda tem uma palavra nessa noite. Abra a Bíblia comigo em Atos, capítulo 20. Atos 20. Serei breve, mas quero meditar nesse texto com vocês. Atos 20, versículo 7 até o versículo 12. Quem achou, diga amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, você está aqui comigo? Diga bem alto: Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desespere, disse ele, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu estava aqui na igreja ontem. Deus me deu essa palavra. Se você puder confundir para mim, fica melhor. Obrigado. Quando eu estava aqui ontem, Deus me deu essa palavra, me deu um tema. E o tema dessa mensagem, ou dessa mensagem, na verdade, é aquilo que você vai falar profeticamente para quem está do teu lado. Fala assim: irmão, saia da janela. Fala para o outro irmão, fala assim: ó, a janela é perigoso. O parapeito da janela é perigoso. Ficar te pendurado na janela é perigoso. Fala para ele: é melhor você sentar numa cadeira firme. Melhor você pisar em lugares firmes. Sabe, queridos, Deus já está falando aqui hoje. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui hoje: cuidado, igreja, com as distrações. Cuidado com aquilo que te distrai. Quem está comigo? Eu estava pesquisando o nome Eutico. E o significado do nome Eutico, fala comigo assim, significa afortunado. Vocês sabem o que é afortunado? Quem sabe o que é uma pessoa afortunada? Não é rica, não, é cheia de fortuna, próspera. Uma pessoa afortunada, que é isso? É aquela pessoa que ela tem tantas oportunidades que a hora que ela vê a oportunidade, ela vai agarrar. Já viu essa pessoa? Ela não perde uma oportunidade. Já viu gente que está por parte, não, né? Sabe aquela pessoa que não pode uma oportunidade que já está pegando? Então, queridos, eu carrego esse nome. Uma pessoa afortunada. Uma pessoa que ela tem grandes oportunidades na vida. Você conhece alguma pessoa que já teve grandes oportunidades na vida? Quem conhece? Eu conheço. Eu estou olhando para vários aqui. Olhando para todos aqui. Eu tenho certeza absoluta que você já teve e está tendo grandes oportunidades na sua vida. Talvez você não está vendo. Talvez você não está entendendo. O Senhor te trouxe aqui hoje para você entender
nesse momento, nesse culto, você está tendo uma grande oportunidade na sua vida. Porque a maior oportunidade que um homem tem é de cultuar o Senhor. E essa oportunidade é única, queridos. Posso falar uma coisa para você? Você já agarrou a oportunidade que Deus te deu hoje desde a hora que você levantou? Você já se relacionou com Deus hoje? Se hoje fosse o dia da volta de Jesus, que ninguém sabe, lembra? Se ele chegasse agora e perguntasse: Adriana, agarrou a oportunidade de hoje? Márcia, agarrou a oportunidade de hoje? Patrícia, você estava atenta à oportunidade? Márcia, agarrou a oportunidade de hoje? Ou talvez nós poderíamos estar dizendo assim: qual a oportunidade, Senhor? Porque tem gente que está tão desatenta que nem sabe a oportunidade que passou na frente dela. Pergunta para o teu irmão: você sabe que oportunidade você está tendo agora? Então agora, seja profeta e fala assim: fique atento às oportunidades. Versículo 3 vai dizer assim: quando Paulo se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar para Macedônia. Os versículos anteriores vai relatar uma mudança de rota de Paulo. Paulo estava indo para um lugar, mas ele ficou sabendo que naquele lugar ele estava sendo ameaçado de morte. Fala comigo assim: tudo na vida não tem coincidência. Tem o que para o crente? Jesucidência. Você já ouviu falar disso? Então fala assim: ó, Jesucidência. Tudo tem um propósito. A mudança de Paulo, a rota mudou, não porque ele quis, e também não porque ele ia morrer, porque se ele fosse para lá, Deus ia dar livramento. Mas a mudança de rota foi porque tinha uma oportunidade de Troade, aonde esse menino morava, aonde a igreja estava. E nenhuma mudança de rota é por acaso. Olha só, tem vezes que precisamos correr atrás das oportunidades, mas também tem vezes que o próprio Deus muda circunstâncias e rotas para que as oportunidades cheguem até nós. E talvez você está aqui hoje e não está nem entendendo o que está acontecendo. Eu tenho uma notícia maravilhosa: Deus mudou rotas para que você estivesse aqui. Deus mudou caminhos. Deus mudou lugares para que hoje você estivesse aqui. Fala para o teu irmão: você poderia estar em tantos outros lugares, mas o Senhor escolheu que você estivesse aqui hoje. Aí você que ouviu isso, fala assim: por quê? Fala para mim, por quê? Porque Deus tem uma grande oportunidade para você hoje. Quem está comigo? Sabe o que faz a gente perder as oportunidades na nossa vida? Nosso estado de criança. Nosso estado de imaturidade faz a gente perder grandes oportunidades na vida. Eu lembro uma vez, eu gosto muito de citar a minha casa, o cuidado que a minha mãe teve comigo e tal. Eu saí de casa muito tarde, né? Eu estudei e saí de casa com 20 e poucos anos. E eu me lembro quando minha mãe me levou para Cachoeira Alta. E ali era uma grande oportunidade de mudança de vida que eu tive. A hora que minha mãe me deixou na casa do pastor Marcos, ou do Marcão, para os mais íntimos, quando eu fiquei, a minha mãe virou, andou 3 quilômetros e falou para o meu pai: sei não se ele fica. Quem é mãe aí, ou quem já passou por isso? Deixou, mas não sei não se vai ficar, viu? Quer ver, daqui a pouquinho o telefone está ligando para eles buscar. Tá alguém? Ou só eu? Passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Passou-se o dia e eu não liguei. Aí parece que meu coração deve falar assim: ele resolveu aproveitar a. E talvez se eu não tivesse aproveitado
Vocês sabem disso. Porque quando eu formei, eu quis ir para um lugar de referência. Sabe quem já fez faculdade, já formou? Levanta a mão aí. Quem está fazendo faculdade ainda? Tem alguém fazendo? Tá. Então vamos supor que você está fazendo faculdade ou você já fez como de formar. Aí você vira e fala assim: eu queria tanto ir para os grandes centros. Eu queria ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, tal. Essa era a minha vontade. Eu quero ir para Rio de Janeiro, eu quero fazer tal. Mas de repente Deus me leva não para uma cidade metrópole. Deus me leva para um distrito de 10 mil pessoas. Mas a grande oportunidade da minha vida estava num lugar muito improvável. Deus está falando para algumas pessoas aqui. Talvez a grande oportunidade da sua vida está nos lugares mais improváveis. Lugares talvez que você nunca imaginou estar, mas você está. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas a nossa imaturidade faz a gente perder as oportunidades. Então, quando você vai procurar a origem do nome Eutico, você vai ver que ele era afortunado. Sim ou não? O que é afortunado? Não perca uma oportunidade. Só que a Bíblia não relata a idade de Eutico. Se você for ler aí, a Bíblia não relata. Mas na teologia avançada, você vai ver que essa palavra jovem Eutico vai apontar para um menino não jovem, mas adolescente, aproximadamente de 7 a 14 anos. A pergunta eu te falo e os jovenzinhos não ficam bravos comigo, uma pessoa de 7 a 14 anos tem maturidade? Tem poder de decisão? Sabe o que é? Então, queridos, olha o que Deus está falando aqui. Eutico tinha grandes oportunidades na vida, só que era um menino imaturo. E talvez Deus está falando aqui, está passando tantas oportunidades na nossa vida, principalmente espiritual, de dar um up na vida, de dar uma mudada na vida. Talvez você nunca imaginou estar aqui hoje, está. Deus te trouxe aqui porque Ele está falando assim: eu tenho uma oportunidade única para te dar, maravilhosa para te dar. Só que talvez a imaturidade que existe dentro de nós está impedindo da gente avançar. Olha o que o teu irmão fala assim: está avançando? Tem oportunidade? Ele vai falar: tem. Mas está avançando? E às vezes, Paulo fala assim: eu gostaria tanto de poder falar com vocês, igreja de Corinto, como adultos, mas eu não posso. Por quê? Porque estavam em imaturidade. E a imaturidade, queridos, ela é inimiga das oportunidades. A oportunidade passa e a gente maduro não vê passando. Fala pro teu irmão: hoje é dia de sair da janela. Hoje é dia de perder a imaturidade e começar a ser homens de Deus, mulheres de Deus. Versículo 9, parte A, diz assim: o discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito, o que está escrito na Bíblia? Sonolento. Irmãos, prestem atenção aqui. Quando você sai da tua casa para vir para a igreja, qual que é o propósito de você estar aqui? Parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que antes de você chegar aqui, Deus já tinha escrito tudo o que Ele queria falar com você? Paulo sai de uma obra, vai para outra, vai para o cenáculo, para uma casa lá em cima. O cenáculo, para você entender, é uma casa embaixo, você sobe umas escadarias. Na parte de cima da casa era onde eles estavam. Ali havia lamparinas, como se fosse uma igreja. E Paulo começa a trazer uma palavra
maduros. Domingo eu estava pregando aqui, ou domingo retrasado, que Jesus operou uma cura naquele cego de Betsaida em 2 etapas. Vocês lembram disso? Então, cego, seja curado. Ele tira a mão, o que você vê? Eu vejo homens como, então não está mão. Vamos de novo, põe a mão, cura, e aí ele começa a ver normalmente. O que isso quer dizer? Não basta vir no culto, não basta falar que está fazendo devocional. Você precisa entender e discernir o que Deus está querendo para esse tempo. Quem ouviu a voz de Deus hoje? Quem entende o que Ele está falando? Para onde Ele está querendo levar a igreja? Um lugar de maturidade ou maturidade? Nós, como igreja, hoje, o que nós queremos e almejamos? Então, Paulo pega uma palavra oportuna e começa a pregar para aquela igreja, para aqueles irmãos. A pergunta que eu te faço: Paulo estava ali à toa? Não. Paulo estava ali esporadicamente? Não. Ele tinha algo de Deus para passar para pessoas maduras. Mas tinha um Eutico, um jovem, que estava pronto para agarrar uma oportunidade, mas a imaturidade dele não deixou ele sentar no lugar de aprendizado, mas ele sentou para o peito de uma janela. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Homens maduros sentam e ouvem atentamente o que Deus está falando. Meninos sentam na janela escutando o que os homens estão falando. Entendeu? Não conseguem discernir a voz de Deus e a voz do homem. Posso ser mais duro? Os maduros reconhecem a voz de Deus e obedecem. Os imaturos muitas vezes ouvem as mentiras de Satanás e seguem. Irmãos, isso é sério. Porque o que está esfriando as pessoas dentro da igreja não é a voz de Deus, porque a voz de Deus te incendeia. Mas o que está esfriando a igreja muitas vezes é as vozes que você tem ouvido, tanto do homem quanto as mentiras de Satanás. E essa palavra é séria. Porque quem está ligado no reino e quem está ouvindo o que Deus está falando, ele tem uma visão espiritual e não carnal. Ele tem um entendimento espiritual das coisas, não carnal. O comportamento de um homem maduro, ele senta nas cadeiras e não se distrai. Eles estão atentos com os acontecimentos de fora. Eles estão atentos ao acontecimento de dentro e não de fora. Seus olhos estão fitados na palavra de Deus. Seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz de Deus. E fechado para não ouvir as mentiras de Satanás. A nossa imaturidade, queridos, é quando nós estamos na igreja e nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo no mundo espiritual. Está entendendo? Talvez a nossa família está padecendo porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez nós pais estamos perdendo coisas dentro de casa porque nós não nos levantamos para ouvir a voz de Deus. Nós nos levantamos para ouvir a voz do homem e as mentiras de Satanás. Tem alguém comigo? E nós vamos dando lugar para essas mentiras. E Satanás é astuto. Ele não começa a dizer coisas grandes, ele começa a encher a cabeça de mentiras pequenas. E ele vai adentrando, ele vai adentrando. Fala comigo assim: homens maduros ouvem a voz de Deus, meninos ouvem as mentiras de Satanás. Homens maduros, seu coração está firme
eu levanto da minha cama, eu olho para o céu e digo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para ti hoje? Pode anotar. Levanta da tua cama todos os dias e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para ti hoje? O problema é que nós falamos assim: o que será que eu posso fazer hoje? E aí a gente sai fazendo tanta coisa que não é fácil. Sim ou não? Homens maduros não se preocupam com o tempo que for preciso para estar na presença de Deus. Porque assim, queridos, quem está na janela, e isso é uma prática, e serve para nós. Quem está na janela está tão sonolento que as coisas estão acontecendo e ele está assim, acaba logo. O culto está se estendendo. E queridos, vamos falar a verdade, imagina a situação. O cenário não tinha lamparinas, estava meia luz, estava desse jeito, essas coisinhas assim, ó, meia luz, bem propício para ficar com sono. Aí o cara já me senta na janela, não está ligado, a coisa acontecendo ele com sono, vai cair. Fala comigo assim: distraídos, caem. Homens imaturos, eles sentam nas janelas, ficam distraídos, não estão preocupados com a vida da igreja, estão preocupados com as coisas lá de fora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se considera, essa pergunta é bem cômica, tá? Quem que se considera um ET? ET é um extraterrestre. Quem aqui é extraterrestre? Levanta a mão. Eu sou. Tem algum? Vou te explicar. João capítulo 14 diz assim: olha, eu estou indo ao Pai, estou preparando moradas, e eu voltarei e buscarei a minha igreja, não para ter essa vida que nós estamos vivendo aqui, mas vocês vão morar comigo na mansão celestial. Bate com o doutor, não faça você não é daqui, queridos. Por que você está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui? Por que você está tão preocupado em querer arrumar as coisas se quem arruma é Deus? Por que você fica correndo de um lado para o outro, desesperado? O que eu faço? Fala comigo agora com propriedade. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu não sou corpo, alma e espírito. Eu sou espírito que tem uma alma e tem um corpo. O corpo vai ficar, mas o espírito vai subir em nome de Jesus. Os imaturos, seus olhos estão dispersos. Eles ficam olhando mais o que está acontecendo nos homens do que no mundo espiritual. Seu coração está voltado para muitas outras coisas, menos a cumprir a vontade de Deus. É tanta correria, menos cumprir a vontade de Deus. Seu tempo é precioso demais para dar muito tempo na presença de Deus. Fala comigo assim: estar na janela pode lhe custar caro. Fala para o teu irmão: distração, estar na janela pode te custar muito caro. Fala: sai da janela. A parte B vai dizer assim: por fim, Eutico adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Irmãos, presta atenção nisso. A pior tragédia para um cristão é permanecer morto em um lugar onde o dono da vida está presente. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui. Eutico estava na onde? Quando ele caiu? Na janela? E a janela fazia parte do quê? Cenáculo. E o cenáculo daquele aponta para quê hoje? Irmãos, isso é tão sério, porque existe gente que está quase morta dentro das igrejas. Quem está comigo? Irmãos, o que mais me chama a atenção é que Eutico não estava fora,
Eutico não estava lá fora, Eutico estava dentro. Ele estava cumprindo o protocolo. Paulo vai estar na igreja? Tá bom, vamos lá. Hoje tem culto de domingo? Tá bom, vamos lá. Hoje tem culto de quarta? Vamos lá. E tem muitas pessoas que estão na teoria da igreja, no padrão da igreja. Hoje tem culto, vamos lá então. O que nós vamos fazer? Cantar uma música, duas, ouvir o pastor? Quando ouve, está dizendo, irmãos, olha para mim, uma estatística. Que dentro dessa casa, em nome de Jesus, vai mudar. Não vai ser assim. Se você sai de um culto de domingo, pergunta na segunda-feira para 10 pessoas o que Deus falou no culto. Irmão, o que Deus falou ontem? O culto foi uma bênção. Não, o que Deus falou? Deus usou a irmã. Não, qual foi a palavra? Que louvor, meu Deus. Não, a palavra. O que Deus falou? Então, não lembro o texto. Irmãos, em nome de Jesus, igreja, esse espírito de sonolência vai sair do nosso meio, em nome de Jesus. Nós estamos orando por uma igreja ativa. Eu estava discipulando ontem e eu liberei uma palavra dizendo assim: vocês estarão na igreja, mas o sonho de Deus para essa igreja é quando você estiver aqui tocando o teu instrumento, você vai receber não logos, porque o logos você já leu. Você já leu a palavra hoje, mas o rema vai te tomar. Você vai deixar isso aqui, vai chegar no pastor e falar: pastor, eu tenho uma palavra para essa igreja. Vai pegar, liberar e as pessoas serão curadas. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Porque o espírito de profecia tem que estar pairando nele. O espírito de palavra de conhecimento tem que estar dentro de nós. A desatenção tem que sair do nosso meio. Tem pessoas ficando no meio do caminho porque estão desatentos. Irmãos, em nome de Jesus, eu oro para que você seja tão cheio da presença de Deus, ao ponto de você virar e falar assim: pastor, eu estou pronto o tempo que for, se quiser ouvir uma palavra agora, para liberar. Fala para o teu irmão mais uma vez: sai da janela aqui. A palavra vai dizer que Eutico estava no parapeito dentro da igreja, mas o sono foi tão grande que ele adormeceu, caiu e ficou desacordado. Igreja, toma cuidado, porque mesmo filho da igreja todos os domingos, quarta-feira, se você estiver distraído, você pode morrer espiritualmente. Alguém conhece alguma pessoa que ia na igreja direto e hoje já não vai mais porque eles estão mortos espiritualmente? Alguém conhece? É um alerta para a igreja. Deus está falando: eu quero ver vocês ativos. Irmãos, quando o pastor, a pastora liga para vocês e fala: o que Deus falou hoje? Você está lendo a Bíblia. O que a Bíblia falou? Qual é a revelação de hoje? É porque nós queremos ver uma igreja ativa. Não é uma igreja ativa só na hora do louvor, mas é uma igreja ativa porque ela está ouvindo o que o Senhor está falando, mesmo na hora do louvor, da palavra, em qual momento for. Mas a rota de Paulo mudou. Atos capítulo 20, versículo 10. Estou acabando. Abri. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e abraçou. Não se desespere, disse: o rapaz está vivo. Paulo foi enviado a Troade, não apenas para pregar aos que estavam fortes, mas para devolver a vida ao jovem que um dia perdeu suas forças e morreu. Sabe o que eu aprendi com isso? E muitas pessoas já passaram por essa experiência, ou agora, ou antes, ou ainda vão passar. Deus tem tanta misericórdia da minha vida e da sua vida, que quanto menos a gente espera, Ele oportuniza, alguém passa na nossa vida, mesmo morto lá embaixo, Ele desce
te abraça e traz vida novamente. Quantas pessoas Deus tem usado para passar na nossa vida, para reacender a chama dentro de nós? Quantos Paulos estão passando na nossa vida e se a gente não tiver atento, a gente não se conecta? Se você está aqui hoje, é porque Deus está usando um Paulo. Se você sai daqui hoje, Deus vai fazer passar um Paulo na tua vida, porque Ele não quer que você fique da forma que você está. Ele quer reacender a chama dentro de você. Queridos, eu agradeço a Deus porque um dia passou um Paulo chamado Marcos na minha vida. Eu agradeço porque um dia passou um Paulo chamado Diocélio na minha vida. Eu agradeço por todos os pastores que passaram na minha vida. Eu agradeço por todos os homens que me discipularam, o Sérgio, as pessoas que ainda passam na minha vida para reacender a chama todos os dias. Você tem dado importância para os Paulos que têm passado na tua vida? Olha aqui para mim, cuidado, porque tem passado grandes homens de Deus na tua vida. Eu me lembro de um homem que disse assim, um filósofo disse assim, ó, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu sempre estive nos ombros dos gigantes. Nunca perdi uma oportunidade. Deus está querendo que você se conecta com alguns Paulos que está passando na tua vida. Fica atento. Ele está comigo? Quando Paulo desce, ele ressuscita, e aí o mais lindo para acabar está no versículo 12, 11, 12. Diz assim, então todos subiram novamente. Irmãos, imagina a cena. Eu oro para que Deus, assim, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Milagre muda a vida de alguém? Milagre, na hora que você vê, é aquela coisa estrondosa, mas milagre não muda a vida de ninguém. Sabe o que muda a vida de uma pessoa? Vamos ver se vocês estão comigo. O que muda a vida de uma pessoa? E o que mais? Vamos lá? Eu vou te provar isso. Eu vou até fazer a cena depois que eu leio para vocês, olha só. Então todos subiram novamente, partiram o pão, comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa e todos sentiram um grande alívio. Eu vou terminar. Presta atenção na cena. Irmãos, já pensou se isso fosse hoje? Uma janela aqui, Paulo pregando aqui. Enquanto Paulo está pregando, o daqui está sonolento. Mas Paulo não está vendo. Porque Paulo está focado no quê? Propagar aquilo que ele mandou ele fazer. Certo? Irmãos, uns estão focados naquilo que tem que ser feito. Outros estão dormindo nas janelas. Enquanto Paulo está pregando, o cara cai. Primeira pergunta que eu faço para você: você já pensou no culto de domingo? Uma janela aqui, o pastor pregando, uma pessoa cai, o que acontece? O que acontece aqui? Acabou o culto. Sim ou não? Vamos descer, já chamar o resgate, uma coisa toda, e vai lá, fica um alvoroço. Sim ou não? Aí todo mundo sai para. Tem curioso aqui? Nossa, um dia eu fui parar para ver um acidente. Porque eu fui perto da pessoa que estava lá no carro, nunca mais desci. Sabe curioso? Então a igreja desceu, todo mundo e foi lá. Aí, queridos, eu tipo estava vivo ou morto? Morto, sim ou não? Primeira coisa, você descer e ver uma pessoa morta é um espanto enorme, sim ou não? Sim. Paulo desce. Aquela calmaria. Tão tranquilo. Porque sabia o que está fazendo. Quem sabe o que está fazendo, vive em paz. Ele desce, manda todo mundo se afastar, como se fosse uma coisa corriqueira. Os milagres vão ser tão corriqueiros na nossa vida, irmãos. As coisas que nós vamos ver de milagres são tão corriqueiras. Ele desce. A hora que ele pega o jovem, ele deita em cima do jovem e o jovem volta à vida. Segunda pergunta: se você visse isso acontecendo, como seria a tua reação? Vamos ser sinceros. O que você ia fazer? Não, irmãos, nós íamos contratar um trio elétrico, ia dar testemunho cidade inteira, já ia pôr o morto lá em cima, ele já ia falar para todo mundo. É ou não é? Sim ou não?
subir de novo, porque eu não terminei de pregar aquilo que é mais importante do que o milagre que eu realizei. Porque o que vai mudar não é o milagre que eu realizei, mas é a palavra que vai ser pregada e eficaz dentro de vocês. Irmãos, em nome de Jesus, para de querer ficar vivendo de movimento. Para de querer ficar vivendo de milagre. Eu fui no monte, eu fui não sei o que, eu fui aquilo ali. Isso não muda nada. Isso te incendeia, mas não te muda. Eu já vi alguns milagres acontecer, mas o que muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Irmãos, Paulo pega o homem e fala: está bem, filho, está tudo bem. Irmãos, para com o negócio, vamos voltar. A gente precisa ainda celebrar a ceia, a gente precisa ainda ter comunhão. Eu preciso terminar a palavra, ainda porque eu não terminei, vai mais 2 horas ainda. Irmãos, quem está com sono, despertou de um jeito que eu vou falar para você que ele está nesse mundo. Sim ou não? Então eu aprendo, queridos, que nós precisamos adquirir um nível de maturidade tão grande em ter relacionamento com Deus e com aquilo que é importante, a palavra de Deus. Não faz sentido uma igreja dizer que ama Jesus se não conhece o Jesus que está na palavra. Fica de pé. Eu preguei nessa noite, talvez eu preguei para alguns eúticos, ou eu preguei para pessoas maduras que conhecem alguns eúticos. A palavra vai dizer que nós somos encorajadores